Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Lázaro. Antes de mais nada, eu quero te agradecer você por ter adquirido esse curso. Tamo junto, hein? Vou te ensinar muito a respeito de missão, tá bom? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Seu Deus, eu quero colocar essa pessoa que está vendo essa aula diante do Senhor agora. Que nada possa impedir o conhecimento dela. Que Deus abençoe e guarde cada um. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiramente, antes de mais nada, meu nome é Lázaro Henrique Soares. Estou gravando aqui em Katmandu as aulas, na capital do Nepal, onde eu trabalho há 6 anos com plantações de igrejas. Temos igrejas em toda Katmandu, temos igrejas nas vilas, nas montanhas. O Nepal ele tem algumas curiosidades das 10 maiores montanhas do mundo. 8 estão no Nepal, inclusive o Everest, com cerca de 8.848 metros de altura. Nós estamos espremidos entre a China e a Índia, tá bom? Uma nação com cerca de 30 milhões de pessoas, onde 80% dessa população adora ao hinduísmo, professa sua fé ao hinduísmo, uma religião politeísta, e 10% dessa população adora e professa a sua fé a Buda, ao budismo, são budistas. Alguns vão dizer que o budismo não é uma religião, é uma filosofia, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Então cerca de 4% professam sua fé ao islamismo e talvez 2 a 3% professam sua fé ao cristianismo. Cheguei no Nepal em 2015, pós-terremoto, vim para cá para reconstruir o país, para trabalhar em pós-catástrofe. Peguei o Nepal, chegamos no Nepal, tudo destruído, muita coisa no chão. Nós trabalhamos muito e construímos dezenas de casas. Nesse período que eu estou no Nepal, Deus me deu a oportunidade de escrever 2 livros sobre missões. Um deles é Obras Missionárias, onde eu falo do trabalho missionário através das nossas mãos, das nossas obras, que é válido, e nós vamos falar sobre isso também. E o outro eu falo sobre a igreja perseguida. Eu falo como é desafiador plantar uma igreja num lugar onde a perseguição é extrema. O Nepal, durante 2 ou 3 anos, foi o país onde mais cresceu o evangelho do mundo, no ano de 2016 e no ano de 2017. Hoje, infelizmente, estamos passando um processo de regressão. As pessoas estão voltando novamente a adorar os outros deuses e existem alguns pontos a serem discutidos, o porquê isso está acontecendo aqui na nação nepalesa. Uma delas é a falta de missionário e a falta de qualidade, a falta de estrutura básica para os cristãos aqui no Nepal. Mas nós estamos aqui tentando mudar essa triste, mas real situação hoje. Olha, quando eu cheguei no Nepal, nós trabalhamos muito aqui em pós-catástrofe. E quando eu comecei a trabalhar em pós-catástrofe no Nepal, eu aprendi muito. Eu lembro que Deus ele tinha falado comigo que ele ia me levar para um lugar onde as águas congelavam. E eu fiquei assim, meu Deus, onde que é esse lugar? Geralmente quando nós temos uma palavra de Deus assim, né, na verdade no meu caso foi um sonho. Eu sonhei que eu estava subindo uma montanha e tinha visto ali uma poça de água. Antes de chegar ao Nepal, eu vi uma poça de água e falei, ó, que isso? Que situação é essa? Que lugar é esse? E Deus falava comigo literalmente, Lázaro, eu vou te levar num lugar onde as águas congelam. E eu acordei com aquilo na cabeça, eu acordei com aquilo e fui pesquisar, achei que Deus ia me levar para a Europa. Eu já estava pesquisando a respeito da Alemanha, a respeito da França, nada contra, eu sei que também é difícil, países muçulmanos, o muçulmano tem crescido muito lá, nós vamos falar sobre isso também. Mas não, Deus queria que eu viesse aqui para a Ásia e por muitas vezes eu perguntei a Deus, Deus, tem certeza? Porque o asiático ele é totalmente diferente de mim. O asiático ele é baixo, de estatura, tá bom? E ele tem um cabelo mais bonito que o meu, né? Ele tem mais cabelo que eu não tenho cabelo quase nenhum. E é baixo, é de pele parda, pele clara. E eu sou totalmente ao contrário de um asiático. E uma vez eu estava questionando a Deus, falando assim, Deus, por que o Senhor me trouxe para o Nepal? Por que o Senhor me trouxe para cá, sendo que eu poderia ter muito bem para a África, até mesmo para a Europa? Né? Pela minha estatura, pelo meu jeito. E Deus falou comigo assim, olha Lázaro, eu te levei para o Nepal, porque quando as coisas começarem a dar certo na sua vida, e você começarem a fazer os trabalhos que eu tenho para você, você nunca vai bater no peito e vai falar que é por você que isso aconteceu, porque você não tem absolutamente nada a ver com o povo a qual eu estou te enviando. Eu quero te encorajar. Talvez você tenha orado por uma nação e você fala assim, meu Deus, mas será que é eu mesmo?
Será que é eu mesmo que vou para essa nação? Será que é a minha estrutura? Será que é o meu psicológico? Será que eu tenho a capacidade intelectual para ir para esse lugar e anunciar a palavra do Senhor? Ser um agente de transformação nesse lugar? Eu quero te encorajar e dizer que é sim, é você sim. Porque Deus, ele não escolhe os melhores. Na verdade, ele escolhe sempre aqueles que ele quer escolher. Ele capacita, ele abençoa, ele cuida, ele mantém. É isso. Foi essa face de Deus que eu vi no Nepal, que eu tenho visto no Nepal durante 6 anos. Talvez você já pensou em desistir várias vezes do seu chamado, mas eu estou aqui para encorajar você a seguir firme e dizer para você que é você mesmo. Você que está aí sentado, é você mesmo que Deus quer nas nações. Senão você não estaria aqui. É você mesmo que Deus quer é você mesmo que Deus quer enviar. Ir aos lugares, não importa onde, anunciar e pregar a tua palavra. Nós estamos vivendo hoje, infelizmente, um retrocesso. Se nós olharmos os missionários antigos, os missionários modernos, nós podemos dizer que a partir ali dos irmãos morávios, né, a partir do século XVII, nós vamos ter ali envios de missionários. Né? Século XVI, século XVII, nós vamos começar a ver missões modernas até chegar no William Carey, até chegar a Yunus Taylor e tantos outros missionários que fizeram coisas fantásticas nessa região onde eu estou aqui. Esses missionários, eles vieram numa época e trabalharam numa época totalmente diferente da nossa. E eles eram os pais das missões modernas. Para vocês terem uma ideia, William Carey, ele chegou escondido no navio na Índia e quando ele faleceu, o governo da Índia mandou abaixar a bandeira meio mastro em sinal de respeito à morte de um homem que fundou centenas de escolas e traduziu a Bíblia para 1/3 parte da população mundial. Era um homem que não tinha absolutamente nada em comum com o povo a qual Deus tinha enviado. Então já tira isso da sua cabeça. Se você não se acha capaz, se você não se acha talvez até digno, na verdade é essa, de ser enviado às nações, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, porque é Deus que vai fazer na sua vida. E também sobre recursos financeiros. Porque um dos maiores desafios é, como eu vou? Como eu vou chegar? Como eu vou me manter no campo? Eu quero te dizer que primeiro você vai, depois você perseverando, Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para a sua vida, porque o maior interessado para que o trabalho dele vá bem na sua vida é Deus. O maior interessado que o trabalho de pregação do evangelho vá na sua vida, o maior interessado para que você seja um missionário, melhor dizendo, o maior interessado para que você cumpra com o seu propósito, é sempre o Senhor e precisa ser sempre o Senhor. Se você for mais interessado que Deus ao cumprir o propósito dele na terra, há algo errado. Você está cultuando a si mesmo, cultuando o homem. Mas não, é Deus. É sempre Deus está acima de nós. É sempre Deus derramando uma unção sobrenatural sobre a nossa vida. É sempre Deus transformando. Você vê, um exemplo claro disso é a vida de Davi. Davi, entre todos os irmãos, Davi era o menor. Era aquele que tinha menos capacidade, era aquele que cuidava das cabras, aquele que ficava fedendo esterco de ovelha, aquele que ficava atrás das malhadas. Mas Deus falou, não quero ninguém que tenha capacidade, eu quero o menor, eu quero aquele pequenininho, porque é eu que vou fazer na vida dele. Para que se um dia ele chegar e pensar, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu vou lembrar ele de onde eu tirei. Foi isso que Deus fez na vida de Davi. Foi isso que Deus fez, Deus continua fazendo até hoje. Deus continua em busca das pessoas que falam apenas assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus não está preocupado com a sua estatura, Deus não está preocupado com a sua cor de pele, muito menos, e nem com a sua condição financeira. Deus está muito acima disso. Eu aprendi isso aqui no Nepal, aprendi na marra. Quem me dera se tivesse alguém para falar isso que eu estou falando para você aqui há 6 anos atrás. Só persevera, irmão. Poderia ter alguém falado isso comigo, Lázaro, só persevera. Graças a Deus eu aprendi a perseverar, mas eu aprendi a perseverar no meio das tribulações, no meio da tempestade. Eu aprendi o que é realmente estar num barco e esse barco ser conduzido por Jesus, porque Jesus dormia na tempestade, não por causa da tempestade, não porque ele estava com sono, mas porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, e saber quem você é te dá paz no meio à tempestade, no meio à guerra. Saber com quem você está
te dar paz em meio à tempestade, em meio à guerra. Se eu pudesse, nesse dia de hoje, que você está assistindo essa aula, colocar só uma coisa na sua cabeça, eu queria que você colocasse a seguinte palavra hoje: eu vou perseverar no meu chamado. Eu vou continuar perseverando no meu chamado. Mesmo quando tudo estiver difícil, eu vou continuar. Porque foi isso que me manteve no Nepal até hoje, 6 anos aqui. Foi isso que me fez ser um plantador de igreja no Nepal. Foi somente pela perseverança e também, logicamente, pelo poder de Deus distribuído sobre a minha vida e sobre o nosso trabalho, aquele que Deus confiou a mim aqui no Nepal. Sobre o nosso trabalho aqui no Nepal. Sobre o trabalho aquele que Deus destinou a nós aqui no Nepal. Por isso, nós estamos aqui, pela perseverança. Foi fácil? Não. É fácil? Não é. Mas eu quero te dizer que você está no lugar certo. Deus te abençoe e até a próxima videoaula. Quero orar por você antes de nós terminarmos. Senhor, Deus, obrigado por esse momento. Eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor. E que essas pessoas entendam o que é perseverar no Senhor. Perseverar na força do teu poder. Que essas pessoas entendam, Jesus, que muitas vezes o Senhor escolhe os mais incapacitados para mostrar para as outras pessoas quem tu és. Porque, na verdade, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Que o Senhor faça na nossa vida e mostre para as pessoas o teu poder, a tua unção. No nome de Jesus. Amém.